Abra sua Bíblia, primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 12, 1 a 4. Gênesis 12, 1 a 4. Interessante que ano novo, início de ano novo, e a gente está no início do ano novo, é um tempo de resolução, não é? É um tempo que a gente decide. Esse ano eu vou começar um regime de verdade. Esse ano eu vou para a academia. Esse ano eu vou fazer caminhada para valer. Esse ano eu vou trocar o sofá. Assim, esse ano eu vou comprar aquela bicicleta que eu almejava. Esse ano eu vou fazer aquela viagem que eu sonhava. Vou concluir minha casa. Amém? Esse ano eu vou conseguir aquela promoção no trabalho, etc, etc. Irmão, isso é bacana, isso é muito legal. Mas eu quero te perguntar nessa noite, quanto ao reino? E quanto à obra de Deus? Quais são nossas aspirações? Vamos ao texto? Diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão, o nome ainda não tinha sido mudado para Abraão, tá? Então por isso que Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Vamos repetir? Sê tu uma bênção. Olha para o seu irmão e fala para ele: sê tu uma bênção. Continuando, no 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela tua palavra que lemos. Obrigado porque nesta noite o Senhor tem algo a falar a cada um de nós. E a nossa oração e o desejo da nossa alma é que o Senhor destrava o nosso entendimento. Que o Senhor abra os nossos olhos. Que o Senhor abra os nossos ouvidos, Pai, para que a gente não apenas escute a tua palavra. O nosso doce Espírito do Pai, trabalha esta palavra, ministra esta palavra a cada um de nós individualmente, conforme tu queres nesta noite. E acima de tudo, dá-nos um coração inclinado, um coração obediente a esta palavra, a colocar em prática aquilo que ouviremos. Queremos pedir a ti também, que não permita que nossa mente vagueie neste momento, mas que em nome de Jesus nosso pensamento esteja aqui. Em nome de Jesus, estejamos centrados, concentrados nesta palavra que é vida, e que ela traga vida à nossa vida. Nós queremos repreender agora tudo que é contrário à tua palavra, todo espírito de desinformação, todo espírito que vem tentar roubar esta palavra, roubar o entendimento da mesma, que caia por terra em nome de Jesus. Amém. Que a tua palavra, somente a tua palavra, ocupe o lugar central em nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se assente, irmão, eu quero lhe pedir para que deixe a sua Bíblia aberta. E a gente vai estar trabalhando esse texto. Amém? Versículo a versículo. O texto diz assim, inicia lá no 1 dizendo: ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Interessante que o chamado de Deus para Abrão, ele vai olhar para Abrão um dia e falar assim: Abrão, sai da sua casa, sai do meio dos seus parentes. Abrão,
Sai da sua zona de conforto. Aí está muito bom. Você está cercado de seus parentes. Você já tem uma vida estabilizada. Se você olhar no versículo seguinte, que é o versículo 5 do capítulo 12, você vai ver que quando Abraão não sai assim, só com a mão abanando, como nós falamos, mas ele sai levando todos os bens das pessoas que trabalhavam com ele. Então a gente percebe que Abraão já era alguém de uma certa estabilidade econômica, de uma certa estabilidade financeira. E Deus vira para ele o seguinte: vem cá, vem experimentar o novo. E o mais legal, que eu quero que você preste atenção nesse texto, que quando Deus fala com ele, Deus está dizendo o seguinte: vem caminhar comigo, vem que eu vou te sustentar, vem que eu vou te dirigir, vem que eu vou estar com você e eu vou te conduzir a algo que você ainda não experimentou. Interessante que, continuando o texto, Deus vira para ele e fala assim: e você vai para a terra que eu vou te mostrar. Percebeu que Deus não falou para ele para onde ele iria, não? Deus falou assim: você vai. Eu vou para onde, Senhor? Você vai, no caminho eu te conto. No caminho eu vou te mostrar. E se você for olhar, acompanhar a história de Abraão, apesar de nesse capítulo 12 Deus fazer referência à terra de Canaã, só mais à frente que Deus vai dizer a Abraão: Abraão, a sua descendência eu vou dar essa terra. Ou seja, o que Deus estava pedindo a Abraão: Abraão, confia em mim. Abraão, confia em mim. Se lance em meus braços, que eu vou estar te conduzindo. Interessante que Paulo, escrevendo aos Gálatas, ou melhor, escritor aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 8, ele vai dizer o seguinte: Hebreus 11, 8: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Interessante que, continuando o versículo 2, que faz parte desse mesmo texto, ele diz o seguinte: de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Ser tu uma bênção. Olha que coisa curiosa. Se você voltar um pouquinho no capítulo 11, no versículo de número 30, você vai perceber que Sara era estéril. E se você fizesse contínuos um pouquinho, lá em Gênesis, um pouquinho adiante no capítulo 17, versículo 17, quando Deus fala com Abraão que ele ia ter um filho, ele vai falar: Senhor, eu estou com 100 anos e Sara está com 90. Gênesis 17. Então, ou seja, quando Abraão saiu, fazendo uma continha rapidinha, ele estava com 75. Se Sara era mais ou menos 10 anos mais nova, Sara estava com 65. Além de estéril, provavelmente já tinha passado pela menopausa. Você já imaginou? E Deus vira para Abraão e vai falar assim: vai para a terra que eu vou te mostrar, porque de ti eu vou fazer uma grande nação. Já pensou, irmão, assim, a loucura que é esse negócio? De virar qualquer cabeça. E o curioso, né? Caminhando um pouquinho no texto, a gente vê que Abraão, ele obedeceu. A obediência de Abraão o levou a obedecer. Uma coisa interessante que a gente começa a entender, que a obediência, ela é filha da fé. A nossa obediência, ela é proporcional à nossa vida. Fica
caminhando um pouquinho mais, Deus já começa falando para ele, e Deus termina esse versículo 2 dizendo: "Sê tu uma bênção." Ou seja, Deus está dizendo para ele: Abraão, o negócio começa com você, mas não termina em você. A história começa com você, mas o ponto final da história, Abraão, ela não é você. O negócio não é eu te abençoar para a bênção ficar com você, Abraão. Mas eu quero dizer que ela vai passar de você. Eu quero dizer que eu vou te abençoar para, através de você, abençoar outras vidas. Ser tu uma bênção. E no versículo 3, às vezes, há uma frase que as pessoas compreendem mal compreendidas, quando Deus vira para Abraão e diz o seguinte: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus estava, na verdade, dizendo: Abraão, nós estamos fazendo uma aliança. Nós estamos fazendo uma aliança. Eu sou por você, Abraão, desde que você ande comigo. Eu vou estar te usando, te abençoando. Vou estar comprando as suas brigas e as suas lutas, desde que você compre as minhas lutas. Ou seja, Deus estava propondo a Abraão uma aliança. E interessante, quando Deus diz o seguinte a ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E esse texto é muito legal, porque se você pegar lá o que Paulo escreve em Gálatas 3:8, a primeira vez no Velho Testamento, em Gênesis, que Deus faça menção a alguma coisa sobre a obra salvífica de Cristo, está lá no capítulo 3, no versículo 15, quando ele fala para ser feito sobre o descendente da mulher, queria ferir a cabeça dela. E a segunda menção à obra salvífica de Cristo é exatamente nesse versículo aqui. Olha o que Paulo escreve lá em Gálatas 3:8. Ele diz assim: olha, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciando o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Interessante, Deus está dizendo: Abraão, a bênção não vai ficar em você, não é você o propósito do negócio, não é você o objetivo, você é um canal da bênção. E isso vem bem contra o Evangelho atualmente pregado, que a bênção é para nós, né? E interessante que quando a gente abre lá Mateus capítulo 1, versículo 1, eu amo essa parte do Evangelho que fala sobre a genealogia de Jesus. Você já leu lá? Mateus 1. Quando Mateus agora ele fala sobre a árvore genealógica de Jesus. E ele vai dizer para nós o seguinte: deixa eu ler para você do jeitinho que está lá na Bíblia. Mateus capítulo 1, versículo 1. Ele vai dizer exatamente assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Querido, e aí a gente encerra essa narrativa no versículo 4 com o seguinte registro: partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Rapidamente, quero partilhar com você 5 pontos para aplicação na nossa vida, neste novo mundo. Deus pede a mim e a você
exclusividade de fé. Querido, se nós queremos o melhor de Deus e a gente quer o melhor de Deus, nós temos que dar o nosso melhor para Deus. Se nós queremos o melhor de Deus na nossa vida, a gente às vezes quer a bênção de Deus, às vezes a gente quer que Deus faça um monte de coisa diferente na nossa vida e a gente continua do mesmo jeito. Deixe de falar. Deus quer dar a cada um de nós, neste novo ano, experimentar de algo novo. Mas para isso que aconteça na minha vida, eu tenho que sair da minha zona de conforto. Seja, irmão, eu já oro. Ora mais, irmão. Irmão, eu leio a Bíblia. Leia mais. Irmão, eu estou jejuando. Jejua mais. Eu estou buscando trabalhar na igreja. Busque mais. Irmão, irmã, o que Deus pede de mim e de você nessa noite, primeira coisa, que a gente queira sair da nossa zona de conforto. Às vezes está muito bom, não é assim? Está muito bom, vou na igreja, participo do culto, assento, recebo, vou para casa, aí entra ano, sai ano, a minha vida cristã continua do mesmo jeito, entra ano e sai ano, aquela mesmice na minha caminhada espiritual, e às vezes eu quero mais de Deus dessa maneira. Entendamos que nesta noite o Pai está dizendo para nós: sai da sua zona de conforto, que eu tenho algo novo para você. Amém? Irmãos, é tão maravilhoso isso. Gênesis 24 conta a história quando Abraão chama o servo dele mais velho, fala assim: vai lá buscar uma esposa para Isaac. E aí, lá no versículo, e aí ele faz aquele servo jurar, prometer, e no meio daquela conversa toda, aquele servo meio imprensado, meio acuado devido ao juramento, ele fala assim, lá no versículo 6, né? Mas aqui, ô patrão, e se porventura eu escolher lá uma esposa para Isaac, ela não quiser vir, eu vou levar Isaac para lá? E aí Abraão diz para ele, no versículo 6 do capítulo 24, cautela, não faças voltar para lá, meu filho. Ou seja, você está experimentando o novo. Você saiu da sua terra, da sua parentela, está experimentando o novo. Não faça Isaac voltar para lá. Deixe ele continuar vivendo o novo. Segundo ponto. Falamos aqui que a obediência é filha da fé. Irmão, como que está a sua fé? Como que está? Se você tem sido obediente, eu tenho sido obediente, é uma coisa que eu tenho clamado ao Senhor na minha vida a cada dia: Senhor, tira toda a planta que o Senhor não botou. Senhor, que em nome de Jesus o Senhor me deu arrependimento por aquilo de errado que muitas vezes tenho feito, e que o Senhor me santifique, porque o arrependimento afasta a gente do pecado praticado anteriormente. A santificação te afasta do pecado futuro. E nós precisamos de entender isso. Eu preciso de entender, terceiro ponto, irmão, que a bênção de Deus não é para mim, ela é através de mim. Amém? Às vezes a gente fica muito ouvindo falar aí, porque a minha bênção, a minha vitória, o meu isso, o meu tudo. Irmão, irmã, deixa eu te falar, a bênção não é para nós, ela é através de nós. Isso precisa estar muito claro em nossa vida. Interessante que quando Jesus, ali no início de Atos, né, ele reunido com os discípulos, e ele diz o seguinte: olha, vocês vão receber poder, Atos 1:8, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Para seu cara, seu tal, ser isso? E ele completa: ser meios testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amo uma parte do Salmo 84, versículos 5 e 6 do Salmo 84, que diz assim: feliz o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. E no 6 ele te completa dizendo por quê: o qual, passando pelo vale árido,
faz dele manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Amém? Quarto ponto que eu quero compartilhar com você: Deus tem chamado a uma aliança. Amém? Deus tem chamado a mim e a você a uma aliança. Irmão, mas se eu orar mais, vão me criticar. Entenda, meu querido e minha querida, que quando você anda com o Senhor e criticam a você pela sua postura de fé, não é você que estão criticando, estão criticando o Senhor. Entenda também que quando você anda com Deus e alguém olha e fala assim: ali já vai um cristão de verdade, o elogio não é para você. Aleluia. O elogio é para o Senhor. É o que a palavra de Deus lá em Mateus 5,16 diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a você. É isso que está lá? Glorifique a nosso Pai que está nos céus. Querido, neste ano sai da defensiva. Sabe assim, parar na defensiva é muito ruim, é minha bênção, é meu problema, é minha dificuldade, é meu isso, meu aquilo. Vá para a ofensiva e entenda o chamado de Deus para a sua vida. Entenda aquilo que Deus está dizendo a você. Deixa eu te falar uma coisa. Queira mais ser uma bênção do que ser abençoado nesse ano. Amém? Interessante que Paulo, lá em Atos 20:35, ele vai dizer: mais bem-aventurado é dar do que receber. E enquanto a Jô estava dando os avisos aqui à frente, eu comecei a pensar o quanto isso é verdade. Garanto que nenhum de nós, neste momento, ele está entre aqueles que precisam ser levados. Mas como é gostoso você poder tirar um pouco daquilo que Deus tem te dado e falar: eu sei que a situação para você está difícil, mas eu quero te abençoar. Eu sei que você perdeu tudo na sua casa, mas eu quero dar um pouco a você daquilo que Deus tem me dado. Como é bom, meu irmão, minha irmã, ao invés de eu querer paz, eu poder compartilhar com alguém a paz que Jesus tem me dado. Como é bom, ao invés de eu querer o consolo, eu poder repartir e abençoar alguém com o consolo que o Senhor tem me dado. Querido, querida, experimente o novo de Deus neste ano. Viva o reino, respire o reino, busque o reino, seja cooperador, né? Que a gente olha: Senhor, venha o teu reino através da minha vida. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Eu vou fazer a tua vontade. Seja uma bênção, meu irmão. Sabe, é muito mais gostoso quando nós somos instrumentos da bênção de Deus, do que quando simplesmente a gente se limita a ficar esperando a minha bênção, a minha vitória. Interessante, eu gosto muito da história de Jó, e lá no capítulo 2, 42, né? A Bíblia relata para nós que Deus restaurou a sorte de Jó. Quando ele estava lá humilhando a sorte dele. Mas você lembra como é que foi? Quando Jó orava pelos amigos. Quando Jó, ao invés de preocupar consigo, mais do que tudo ele queria ser um bênção. Amém? Que nossa oração nesta noite seja: faze-me vaso de bênção, Senhor. Vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço. Eu me consagro, bendito Senhor. Amém.